Bom, pessoal, tudo bom? Estou gravando agora com o celular, ver se dá certo. Com o Note não deu muito certo, então eu vou gravar com o celular. Então vamos lá. Terceiro ano. Vocês que já me enviaram as questões com as respostas, já coloquei para vocês aí se é incompleta, tá? Explicar ou exemplificar. Muito bem, vamos lá então. Explicar para vocês. Quando fala incompleto, quer dizer que está faltando alguma coisa, tá? E talvez colocaram coisas que não precisavam. Explicar é explicar alguma situação na resposta que vocês colocaram, talvez tenha que explicar alguma situação lá na resposta e exemplificar e citar exemplo. Então vamos questão por questão. Primeiro, o estado de bem-estar social, os princípios. Eu vou dizer para vocês aqui o que é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é um sistema, digamos, de administração governamental pelos países nórdicos da Europa que adotaram esse sistema. Esse sistema provém de uma, digamos assim, de uma ajuda do Estado. O Estado passa a ser o agente da progressão social e econômica que você tenha. Por isso o Estado te dá tudo, porém ele te regula, tá? Isso funciona nos países nórdicos, aqui teoricamente não funcionaria, tá? Em outros países não, que tentam copiar. Por causa de uma questão cultural, não funciona desta maneira, tá? E lá funcionou esse sistema. Isso se dá, uma delas é pelo alto grau dos impostos. Os impostos são extremamente elevados e esses países então garantem uma atividade econômica e uma seguridade social maior ao seu cidadão. A maioria respondeu corretamente nesse sentido e um dos problemas é que começa a ter, digamos assim, os altos impostos e tal, que fez acarretar um pouquinho a economia desses países, principalmente na atualidade. Questão 2. Quando se fala questão 2, a maior parte das pessoas acertaram, é porque ela é bem fácil, está no livro só explicar o que as grandes corporações, as grandes empresas fazem para ampliar o seu capital, tá? Bem fácil, só que lá não é só um item, tá? São vários itens. A questão 3. Alguns aqui talvez não entenderam. Assim, a pobreza mundial, de uma forma geral, era reduziu de 19 para 12, hoje está em torno de 11% da população mundial. Então, por que reduziu? Alguns colocaram vários itens e colocaram, digamos que é um dos principais também, que é a urbanização. Mas tem que explicar por que a urbanização melhorou a condição de vida da população de uma forma geral e reduziu a miséria. Tá? É explicar basicamente isso. Quando eu boto explicar, é isso, basicamente. A questão 4 são os tipos de pobreza. Não os níveis de pobreza, como teve gente que colocou, mas os tipos. Os tipos seriam a integrada e a excludente ou desqualificante. A desqualificante e excludente é a mesma. Por isso que eu coloquei para alguns para organizar. Porque essas duas últimas que eu falei, a excludente e desqualificante, ela é a mesma, tá? E a integrada é outra. Então vocês têm que explicar como que é essa chamada pobreza integrada e depois na outra explicar a excludente e o desqualificante. Explicando elas duas, então é isso. Então quando fala organizar é basicamente isso. A questão 5, sobre o New Deal, é dizer o que é, tá? Dizer o que é. Quais são as ações do governo relacionado a isso. E a terceira, quais são os efeitos esperados e o que aconteceu. Então são essas três coisas que vocês vão ter que ver, postar e explicar. Tá certo? É isso, basicamente. Então se está incompleto, só falta alguma coisinha. Talvez não disse as ações, talvez não disse os resultados esperados ou o que ocorreram, e bem como porque o Estado adotou e o que é. Tá? Dizer o que é o New Deal. A questão 6 fala sobre o baixo índice de educação. Bom, pessoal, nós temos que entender que existem dois tipos de analfabetismo, o funcional e o absoluto. O absoluto é aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever e nunca frequentaram a escola. Tem que resolver esse problema. A segunda é chamada funcional. As pessoas frequentam a escola por um certo período ou por um longo período, frequentam a escola, mas não sabem ler corretamente, ou não sabem interpretar aquilo que leu, não sabem interpretar um livro, não sabem sequer fazer resultados simples de matemática,
ou resolver problemas simples de matemática. Isso é chamado analfabeto funcional. E o que fazer para resolver basicamente esse problema e o que é esse problema e por que tem esse problema. Teve uma pessoa que acertou Isadora, não passa para ninguém. É basicamente isso que você falou, tá? Basicamente é aquilo lá mesmo, tá? Não passa para ninguém, tá? Não passa para ninguém. Mas basicamente isso daí, tá? E teve outras pessoas também que colocaram, na verdade, aquilo lá. Na verdade, tem que cuidar um pouquinho quando você fala a sua opinião pessoal, mas aquilo que afeta diretamente a educação ou a escolaridade, tá? A questão 7, tá? Aqui é a estrutural, chamada então estrutural, o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. É dizer o que é estrutural, dizer o que é o conjuntural. Quando falo exemplificar, é citar exemplos do estrutural e citar exemplos do conjuntural. Então você tem que explicar os dois, tá? E só teve uma pessoa que disse basicamente exemplificou no caso, o desemprego conjuntural. É uma coisa que está acontecendo hoje, mas vou corrigir essa pessoa. É bem mais que 148 mil. Quem foi que falou isso daí? Sabe, mas é bem mais que 141 ou 148 mil, como você postou, tá? Então assim, pessoal, para quem já me enviou, eu já postei uma pequena correção, pequenas alterações que vocês vão fazer na questão, e depois também vou postar para a próxima aula como uma outra atividade mais questões, mas é sobre este mesmo conteúdo. Tá certo? Então são basicamente essas 7 questões e depois vou postar mais questões sobre esse conteúdo, que vai valer então como processo avaliativo. Ok? Dúvidas? Só passar para lá, para mim, tá? Só pedir, não tem problema nenhum. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.